Dando sequência ao estudo aprofundado do Apocalipse, estamos nos aproximando do final do estudo. Chegamos à última sessão das 7 sessões paralelas. Esta última sessão começa no capítulo 20 e vai até o final, capítulo 22. Nós temos aqui uma ilustração inicialmente, mostrando justamente o conteúdo que vamos ler agora, os versículos de 1 a 3 do capítulo 20, a figura aí de um anjo caído, né? Aprisionado, acorrentado. O que significa isso? Satanás sendo aprisionado. Vamos ver. Então, primeiramente, vamos fazer a leitura. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Muito importante considerarmos o que acontecia antes da ascensão de Cristo aos céus. Satanás tinha sob seu domínio todas as nações. Ele cegava todas as nações. Somente Israel conhecia a Deus como nação escolhida para trazer o Messias. Todas as outras nações viviam nas trevas, não tinham o conhecimento de Deus. Mas a promessa de Deus, com relação ao seu povo escolhido, não é restringido ou não é exclusividade de uma única nação, como o era no Antigo Testamento a nação de Israel. Não. Há várias passagens que mostram que Deus tem o seu povo escolhido dentre todas as nações, povos, tribos, raças e línguas. Por exemplo, a gente pode ver justamente isso em várias passagens, mas vamos, a título de ilustração, ver o que está lá em Amós, o capítulo 9, versículos 11 e 12. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam um restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Após a ascensão de Cristo, há uma narrativa clara de que o arcanjo Miguel, né, o grande guerreiro, comandante do exército do Senhor, há uma batalha no céu e Satanás é expulso após a ascensão de Cristo ao céu. Ele é expulso do céu. Ele é lançado e amarrado na terra por 1000 anos, tendo sua atuação restringida. O valente é amarrado é uma expressão interessante que lá em Mateus 12, 29 pode ser visto. Vamos dar um pulinho lá, vamos ler essa passagem. Desculpe. Trata justamente de uma passagem em que Jesus expulsou os demônios. E então ele é acusado de expulsar os demônios em nome de Satanás, em nome do maioral dos demônios, Beelzebu. Então Jesus fala assim, no versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É muito importante essa expressão reino de Deus, vinculado à pessoa de Cristo. Quando Jesus veio, na sua primeira vinda, o reino de Deus veio com ele. Podemos então dizer que o reino de Deus, os 1000 anos de reinado, que não são literais, começou com a primeira vinda de Cristo. Satanás, que antes tinha um poder ilimitado para cegar as nações, agora não. Após a ascensão de Cristo, o evangelho começa a ser propagado na terra de uma maneira impressionante. Antes, Satanás cegava todas as nações, mas agora o evangelho está sendo pregado, o evangelho do reino está sendo pregado, para que então venha o fim, ou seja, a segunda vinda de Cristo.
Então nós estamos já vivendo a realidade do reino de Deus. Estamos inseridos nessa época dos 1000 anos, que não são literais. O evangelho do Senhor está avançando na terra. Então, ele é expulso do céu, lançado e amarrado na terra por 1000 anos, tendo a sua atuação restringida. Esse amarrar tem essa questão de restringir a sua atuação. Não é que Satanás não atue ainda, não opere, sim, mas ele vai até onde Deus permite que ele vá, ok? É a questão, por exemplo, de uma grande fera, um cão bravo que está acorrentado, amarrado e seguro por uma corrente, e ele vai até onde o seu dono permite que ele vá, né? Mas ele está ali cerceado na sua ação, ok? Então essa palavra amarrar, aqui em Mateus 12, 29, essa observação é importante. A palavra amarrar em Mateus 12 é a mesma de Apocalipse 20, a mesma palavra, tá? Então ele é preso, né? Ele é amarrado, ok? Muito bem. No deserto, quando Jesus começa o seu ministério terreno, ele vai para o deserto levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. A amarração começou ali, porque em meio às tentações que Satanás oferece a ele, são 3 grandes tentações, Jesus finalmente sai vitorioso. Lucas 10, 17 também é uma passagem chave para explicar o Apocalipse 20, com a expressão ali em Lucas 10, é aquela passagem que trata daqueles 70 discípulos que foram de 2 em 2, o número do testemunho, foram pregar o evangelho do reino, e eles voltaram muito empolgados, porque os demônios se submetiam a eles. E Jesus aproveita o ensejo e diz essa expressão: mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou seja, ele sendo expulso do céu, né, e lançado ao abismo, lançado na terra. Ele é aprisionado, portanto, tendo sua ação bastante restringida. João 12, 31 e 32, quando Jesus está falando então de Satanás como príncipe desse mundo, ele diz a expressão, o seu príncipe será expulso. A palavra expulsar e lançar no abismo, lá de Apocalipse 20, tem a mesma raiz no original. Colossenses 2,15 mostra esse despojamento de Satanás por ocasião da cruz do Senhor. Lá em Apocalipse 12:5 mostra que a expulsão de Satanás foi o resultado da coroação de Cristo. Colossenses 2,15 diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como eu disse para vocês, Apocalipse 12:5 mostra que a expulsão de Satanás foi o resultado da coroação de Cristo. Lendo lá então, o versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então essa amarração de Satanás começa com a primeira vinda de Cristo e está definitivamente associada à disseminação do Evangelho, o cavalo branco. Lá quando nós vimos a questão da segunda sessão dos selos, nós temos ali então, no capítulo 6, o versículo 2, diz assim, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. É justamente uma referência à disseminação do Evangelho. Não se esqueçam que no sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24, ele disse no versículo 14 de que é vital que o Evangelho seja pregado, o Evangelho do Reino. Ele disse lá no versículo 14, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho
a todas as nações, então virá o fim. Apocalipse 20, de 1 a 3, então, a prisão de Satanás e o fato de que ele é lançado no abismo por 1000 anos indicam que nesta presente era do reino milenar de Cristo, a influência de Satanás é cerceada. Lançando um olhar na história, nada progrediu mais do que o Evangelho. A Bíblia já foi traduzida em mais de 1000 línguas. Apocalipse de 1 a 3, então, revela já o milênio na Terra. Na próxima aula, vamos dar continuidade, então, lendo os versículos de 4 a 6. Vamos um pouco mais devagar, para que nós possamos desfrutar e ter mais clareza no desfecho deste maravilhoso livro. Até lá, se Deus permitir.